Olá, turminha, tudo bom? Turminha do quarto ano. A Pro espera que vocês estejam bem, tá? A Pro tá com saudade de cada um de vocês. Se cuidem, tá? Logo, logo isso vai passar e vocês vão poder voltar à rotina normal aí de vocês, de estarem na escola, de rever seus amigos, tá bom? Então, um abraço da Pro. E eu quero dizer que hoje nós vamos falar sobre polígonos, tá? Está na sua página aí 129 a 135. E vamos lá. Bom, prestem atenção. O que é um polígono, Pro? É uma figura, tá? Formada por linhas retas que são fechadas e elas não se cruzam, tá bom? Um exemplo de um polígono. Vamos lá. A Pro falou o quê? Que são figuras formadas por quem? Por linhas retas, fechadas, que não se cruzam. Então, o que é isso? Observe. Um quadrado, tá? Ele é o quê? Formado por linhas retas, porém essas linhas, elas não se cruzam. Um exemplo, olha aqui. Essas linhas aqui, elas se cruzam, então não é um polígono, tá? São formadas por retas, porém elas se cruzam. Já o polígono, não, eles é formado por linhas retas que não se cruzam. Aí, dependendo do número de lados, o polígono recebe vários nomes, tá bom? Então, no seu livro aí, vai ter os nomes de cada um, tá? Então, um exemplo de um polígono de 3 lados. Olha, um triângulo. Ele é formado por linhas retas, porém, essas linhas elas não se cruzam. Aí nós temos o quadrilátero, que é no caso o quadrado, tá? Nós temos o pentágono, o hexágono, que são 6 lados, heptágono, que são 7 lados, e aí vai, octógono e por aí vai, tá certo? Até o 20º aí, 20 lados, tá bom? Então, você vai vendo aí no seu livro sobre isso. Bom, já que a Pro fez um triângulo aqui, então observe. O triângulo, ele é um polígono de 3 lados, tá bom? Quando nós temos um triângulo que ele tem, olha, os 3 lados iguais, tá? Nós chamamos ele de equilátero, ó. Nós dizemos que ele é um triângulo, tá? Equilátero. Por que, Pro? Porque os seus lados, porque os seus lados, tá? Ó, todos os lados são iguais. Então, nós chamamos de triângulo equilátero, tá? Porque os seus ângulos, ó, aqui, todos os seus ângulos, tá? Eles são iguais, certo? Seu tamanho, na sua lateral, tudo, eles são iguais, essas posições aqui das retas, tá? Nós temos também esse triângulo aqui, ó. Pro vai tentar desenhar, tá? Esse triângulo, que ele já é diferente, tá? Ele é um triângulo que nós chamamos de escaleno. Ó, ele é um triângulo escaleno. Por quê, Pro? Porque os seus lados são desiguais, tá? Eu não tenho aqui um lado igual a esse, eu não tenho aqui um lado igual a esse, e eu não tenho um lado igual a esse, tá bom? Então, assim, ele é desigual, certo? Então, se a gente for analisar, olha, esse ponto e esse ponto, nós temos essa reta diferente dessa, tá? Que é diferente dessa reta, certo? São diferentes, então, nós chamamos de escaleno, ok? Agora, nós vamos para o próximo exemplo, que é esse aqui. Olhe, nós temos assim, assim e assim. Por que ele é assim? Porque ele chama-se, tá? De triângulo isósceles. Por quê, Pro?
Porque ele tem apenas dois lados iguais. Triângulo, tá? Isósceles. Por que que ele é o isósceles? Porque ele só tem dois lados iguais, que são esses dois lados. Esse lado aqui, ó, esse e esse, não é a mesma medida desse para esse e esse para esse são iguais. Porém, esse lado aqui para este lado não são iguais. Então, ele tem dois lados iguais e um diferente, entendeu? Então, esses dois lados aqui, ó, eles são iguais, tá? E esse lado aqui é diferente, por isso nós chamamos de isósceles, tá? Vamos continuar o nosso assunto agora, falando dos quadriláteros, ok? Bom, esses quadriláteros também são tipos, são polígonos, tá? Porém, eles são, tipo, eles têm o paralelogramo e tem o trapézio. Observe, quais são os tipos dos quadriláteros, tá? É o quadrilátero, tá? Que tem os lados... O paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos, paralelos. Ou seja, eles têm dois pares de lados paralelos, tá bom? Então, um exemplo, o quadrado. Olhe. Nós temos o quadrado, tá? Então, vamos dizer que aqui nós temos, ó, A, B, C e D. Nós temos aí 4 lados, tá? Então, dessa forma, ó, esse lado, esse e esse e esse, eles são iguais, tá? Esses lados aqui, todos eles têm a mesma medida, tá? Os lados. Quando a gente já vai pro retângulo, ele já é diferente, tá? Por que que o retângulo é diferente? Observe, A, B, C, D, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o E, F, G e H. Eu tenho esse lado aqui, que é igual a esse, porém, esse é igual a esse e não são iguais aos dois cá. Então, a gente fala que são o quê? Que são paralelos, tá? É a mesma coisa do... Já o losango, observe o losango. Eu tenho assim, deixa eu fazer com azul. Eu tenho assim, tá? Assim e assim. Então, aqui eu tenho um losango. Por quê? Eu tenho esse lado igual a esse e eu tenho esse lado igual a esse, tá bom? Então, nós chamamos de paralelogramo, tá certo? Já o trapézio, ó, é o quadrilátero que tem dois lados paralelos, tá? Ou seja, ele tem um par de lados que são paralelos. Como é que é isso? Como que é o trapézio pro? Ele é mais curtinho aqui em cima, tá bom? Aí ele desce assim, tá? E aqui ele fecha. Então, aqui eu tenho, ó, A, B, C e D. Observe que eu tenho aqui de A para B, eu tenho uma dimensão, tá? Então, AB é paralelo de DC, tá? Oh, meu Deus, é D e C. Então, AB, C, D. Então, assim, observe que eles são paralelos, porque a estrutura deles é diferente. Observe que este aqui é uma dimensão, um tamanho, e cá é uma dimensão. Então, como é que a gente faz? Deixa eu fazer com uma... AB, que é esse aqui, tá? Ele é paralelo, tá? É paralelo de quem? De D e C, tá? De D e C. Certo? Esse assunto você vai entender melhor fazendo sua atividade, tá bom? Mas o que vocês precisam saber é isso, que o polígono, tá? São retas que elas são fechadas, porém eles não se cruzam. E a depender da forma, da quantidade de lados que eu venha a ter, é o que vai determinar a quantidade que eu tenho aí de lados que são iguais, que são paralelos, tá certo? Então, um beijo da Pro, façam as atividades e guardem bem esse assunto, tá bom? Beijo!